Uma nova história Deus está escrevendo na minha vida. Você pode escrever isso? Uma nova história, escreva aqui. Uma nova história o Senhor está escrevendo na minha vida. Hoje nós falaremos um pouco do livro de Ruth, um livro do Antigo Testamento, separei alguns pontos, um livro muito importante na história de Israel, do povo de Deus, e muito importante na igreja, para a igreja. Aqui mostra no livro de Ruth, que é o 8º livro da Bíblia. Ruth é o 8º livro da Bíblia. Nós não sabemos exatamente a data que foi escrito, o dia ou a hora que foi escrito, mas acredita-se que foi na era dos juízes. E nós temos 3 pessoas que são personagens arquetípicas, personagens fiéis, personagens maravilhosas nessa história, que tem muito a ver com a nossa vida, que é Ruth, Noemi e Boaz. Ruth, Noemi e Boaz. São personagens centrais da história. É claro que tudo na palavra de Deus, o centro é o Senhor, mas aqui nós leremos alguns capítulos, algumas partes dos capítulos do livro de Ruth, que são 4 capítulos, e eu separei alguns pontos de reflexão, separei 7 pontos de reflexão para você e para a minha vida, para as nossas vidas. Eu quero ler com você um pedacinho do capítulo 1, tá? Com você. Diz assim, Ruth, capítulo 1. Diz a Escritura: nos dias em que se julgavam os juízes, houve fome na terra. E um homem de Belém de Judá saiu habitar na terra de Moabe, com a sua mulher e seus 2 filhos. Deixa eu virar aqui a câmera, aqui eu acho que vai ser mais interessante, se não ficar travando aqui a câmera. Você tá me ouvindo bem? Tá enxergando certinho? Tá tudo bem por aí? É na live? Você tá me ouvindo bem? Escreva, estou te ouvindo bem. Olha o que diz a gloriosa palavra do Senhor. Com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion. Efrateus de Belém de Judá vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma órfã, era o nome dela, e o nome da outra era Ruth. Lembrando que Ruth significa amizade. Você pode anotar isso? Ruth, 2 pontinhos, amizade. E ficaram ali quase quantos anos? 10 anos, meu Deus, quanto tempo. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Meu Deus, que tragédia. Ficou ela e as 2 noras. Morreu o esposo, morreu os 2 meninos dela. A Bíblia não cita o motivo. Então se dispôs ela com suas noras e voltou para onde? Para a terra de Moabe. Voltou o quê? Da terra de Moabe. Porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo. Glória a Deus. Leremos um pedacinho de cada capítulo. Eu vou ter que pegar uma folha aqui para te explicar como que estava historicamente naquele momento, geograficamente melhor naquele momento.
e vou explicar como que foi um pedacinho da história desta palavra. Vamos para um estudo bíblico. Vamos fazer um mapinha aqui. Aqui fica Belém, ok? Belém. Aqui fica Moabe. Moabe. Ok? Aqui fica Israel, o povo de Deus. O povo de Israel fica aqui. E aqui ficam os moabitas. Essa terra aqui, ela não era uma terra, vamos dizer assim, uma terra escolhida pelo Senhor. Era de um povo idólatra. Idólatras. Não serviam a Deus. Aqui era o povo de Deus. Belém significa o quê? Você pode escrever aí. Casa do pão. Belém significa casa do pão. Eles saem de onde? Eles saem de Belém, da casa do pão. O marido dela saiu daqui, de Belém, e falou, vamos mudar daqui porque estamos passando dificuldade em Belém. Tá começando a live agora, seja bem-vindo. E vamos para Moabe, para uma terra que não serve ao Senhor. Então eles saíram da casa do pão. Mas chegando aqui, ele com Noemi, morreu quem? Saiu o casal. Morreu quem? Morreu o esposo de Noemi. Noemi ficou sozinha com seus 2 filhos. Ela teve, desse relacionamento, teve 2 filhos. Que casou com 2 meninas. Aqui, no caso. Os 2 se casaram na terra. Só que morreu um menino e morreu outro menino. Então ficou, nessa terra de Moabe, ficou ela, Noemi, órfã, uma outra mulher, e uma outra mulher que era a mulher, que vai falar um pouquinho mais à frente aqui, que é aqui, ó, que diz a escritura no versículo 8. Disse Noemi para suas noras, no caso, ide, voltai cada uma para a casa de sua mãe. Tá vendo? Chegou o momento que eu tenho que voltar para lá, mas eu vou ter que volta para a casa da mãe de vocês, que eu vou voltar, eu vou sair de Moabe e vou de volta para Belém. Quem está entendendo? Escreva, estou entendendo. Então sobrou 3 mulheres sem marido na história. O Senhor, olha lá, ó, vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido. E beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz. Eles disseram, não, iremos contigo e ao teu povo. Porém, Noemi disse, voltai, minhas filhas. Por que ireis comigo? Ela diz, por um acaso eu vou ter ventre para gerar filhos para vocês? Não tem mais jeito. Tornai, filhas minhas, e ide embora, porque eu sou velha demais. Ela já se achando velha demais. Às vezes a gente acha que é tarde demais para começar algo na vida da gente. Mas Deus sempre tem uma porta aberta para quem tem bom ânimo. E para ter marido. Ainda que eu dissesse, eu tenho esperança para dar um marido, mas não tem jeito. Já sou velha. Aí, acontece que nesse versículo 13, um pouquinho mais à frente diz, não, minhas filhas, por vossa causa, a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então, de novo, chorar em alta voz, órfã, com um beijo, despediu da sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Ruth se apegou a ela. Ruth se apegou a ela. Vamos anotar o primeiro ponto dessa história? São 7 pontos dessa mensagem. Estava em Moabe. Vou virar a câmera. Ela estava em Moabe, morre o esposo dela e os esposos, no caso, das noras dela, que eram os filhos dela.
sobra 3 mulheres sozinhas numa terra. E ela decide, eu vou voltar para Belém. É nessa volta que fica o capítulo 1. Ok? Primeiro ponto dessa mensagem, eu vou pedir para você anotar essa palavra, para a glória do Senhor. Primeiro ponto dessa mensagem, não fuja dos seus problemas, busque a solução em Deus. Pare de fugir dos seus problemas. Busque a solução no Senhor. Elimeleque, ele foge para Moabe, ele sai da casa do pão e vai buscar o quê? Uma solução onde? Em Moabe, na casa da idolatria. Moabe, um povo que oprimia Israel. Elimeleque significa, na palavra do Senhor, Elimeleque significa Deus é o meu rei. Mas na hora da luta ele fugiu. Na hora da dificuldade ele falou, vou me afastar da presença do Senhor. Sabe qual que é a aplicação dessa palavra? Quando nós fugimos dos nossos problemas, nós deixamos de resolvê-los e deixamos de procurar a solução em Deus. Quando nós fugimos dos nossos problemas, nós deixamos de procurar uma solução em Deus. Nós deixamos de resolver e nós deixamos de buscar ao Senhor, buscando soluções muitas vezes no mundo. Tem gente que está me ouvindo, que está fugindo da responsabilidade de um casamento. E em vez de buscar em Belém, que a casa, a sua própria casa, não, está buscando na outra casa, em Moabe. Você está vazia, está com o coração vazio. Talvez alguém não te amou do jeito que você esperava. Talvez as coisas não estejam do seu jeito e você diz, eu vou para o mundo. Vou procurar a solução fora de casa, vou procurar minha solução em Moabe. Mas a sua casa é Belém. Sua casa é onde Deus te colocou. É a casa do pão, não é a casa do paganismo, nem da idolatria, nem da opressão. Sua casa não é Moabe. Tua casa não é Moabe. Não é Moabe. E tem gente buscando. Tem gente buscando solução onde? Solução onde? Moabe. Solução em Moabe. Pense. Toda vez que nós procuramos Moabe, nós temos perdas. Não que nós não podemos sofrer perdas servindo ao Senhor. Mas só que eles foram para Moabe. Tem lugares que Moabe são quedas. Por isso, a aplicação dessa palavra é muito séria. Enfrente sua vida, tenha bom ânimo e não fuja do seu chamado. Quais são suas lutas? Não desanime. Tem alguém aqui se comparando tanto? Se dentro da casa do pão estava faltando pão. O povo de Deus estava em Belém, mas estava passando dificuldade em Belém. E eles pensam, eu acho que eu vou sair de Belém porque eu vou procurar uma solução em Moabe. Não procure a solução no pecado. Não procure a solução no erro. Tem alguém que está me ouvindo aqui que está muito desanimada da vida. Está com o coração apertado. Já pensou, eu acho que esse negócio de servir a Deus não vira para mim. Eu estou cansada. Eu estou cansado. Vou continuar vivendo a minha vida mais ou menos, minha mediocridade. Mas só que Deus não quer que você viva uma vida pela metade. Tudo com Deus tem a ver com exclusividade. Nunca deve se viver pela metade. Ou és frio ou és quente. Porque quem é morno eu vomito da minha boca, diz a Escritura em Apocalipse. Talvez nesse momento da sua vida
Você está esperando uma solução de Deus e parece que está tudo demorando. E você está procurando no pecado, no erro. Procurando em Moabe a solução que somente em Belém tem, que é aqui, a casa do pão. É a vida que você tem com Deus. Belém significa casa do pão. Se essa palavra está falando com você, escreva, está falando. Não busque alimento emocional em lugares errados. Não busque alimento emocional em migalhas. Deus tem um lindo banquete para você, filha do Senhor. O Espírito Santo está falando com alguém aqui que está envolvido com algo que não agrada ao Senhor. Deus está te chamando de volta, mulher. Deus está te chamando de volta, homem. Deus está trabalhando na sua vida. Vá aos pés do Senhor. É aos pés do Senhor que a gente tem um rumo para a nossa vida. É aos pés do Senhor que Pedro diz: Senhor, eu não te deixo mais. Afasta-te de mim porque eu sou um pecador. É só aos pés do Senhor que a gente reconhece quem nós somos. Falhos. Mas a sua vida não será mais a mesma quando Jesus realmente entra na nossa vida, entra na sua vida. Escreva aqui: o Senhor está passando para que algumas coisas passem. Jesus está passando na sua casa para que a mágoa passe. Jesus está passando na sua casa para que o medo passe. Jesus está passando na sua casa para que o adultério passe. Jesus está passando na sua casa para que o ódio passe. Jesus está passando na sua casa para dar a vitória. Escreva aqui: Deus é fiel. Mas você precisa fazer sua parte hoje. Você precisa entender que existe o que Deus faz e o que você faz. Você tem a responsabilidade de ter uma coisa chamada decisão. Não deixe todas as suas decisões nas mãos do Senhor. Você tem decisões hoje a tomar. E a melhor decisão que você pode fazer é se arrepender. Pedir perdão para o Senhor. Falar: Jesus, eu pequei, eu errei, eu brinquei de viver. Eu quero voltar para o Senhor. Hoje você tem a decisão de ter a decisão de Ruth, que ela disse: eu vou voltar para Belém. Eu vou voltar a falar com meu pai. Eu vou voltar para a casa de Deus. Eu vou voltar para a casa do pão. Eu não vou ficar mais em Moabe. Tem gente que está em Moabe, numa terra estrangeira. Está num lugar que não é sua casa. A gente sabe quando estamos num lugar que não é a nossa casa. Tem gente que está no adultério, mas não é a casa dele. Está nas drogas, mas não é a minha casa. Tem alguém que está me ouvindo agora que está num lugar que eu não posso nem falar o nome. Você sabe que aí não é sua casa. Que Deus tem uma obra para fazer na sua vida. E Deus, ele é tão misericordioso, tão amoroso, porque o Espírito Santo é consolador, é amoroso. Deus é amor. Que ele, para falar com a gente, ele conhece a gente. Ele sempre tem uma forma de amor para nos chamar a atenção. Ele sempre sabe onde é o nosso lugar. E o nosso lugar é servindo a Ele. Se você é do Senhor, eu acredito na soberania de Deus, na predestinação de Deus. Se você é do Senhor, você pode dizer: eu não quero saber. Você pode se afastar, você pode dizer: eu vou correr de Deus, eu não estou nem aí. Já fez orações de desistência, eu não quero saber do Senhor. Esse negócio, mas não adianta. Quando Deus tem uma obra na sua vida, Ele vai falar com você, Ele vai te trazer de volta. E você vai fazer aquilo que Ele se agrada. Não é hora de ficar em Moabe. É hora de voltar para Belém, a casa do pão. Por isso vem o segundo ponto dessa palavra. São 7 pontos, são 7 pontos. Estou no segundo ponto dessa palavra. Teve uma pessoa que escreveu aqui agora que Deus não responde às orações dela. E que o silêncio parece estar muito intenso da parte de Deus. Mas eu quero te dizer
que quando um professor, uma professora, uma faculdade aplica uma prova, os professores ficam em silêncio. Se você estiver fazendo uma prova, um professor fica em silêncio, seus amigos ficam em silêncio. Às vezes na vida, quando nós queremos as respostas de Deus, estamos passando certas provas, os amigos se silenciam. Parece que Deus se silenciou. Mas o silêncio de Deus também carrega as suas respostas. Sabe o que acontece? Quando nós passamos por certos silêncios do Senhor, que parece que, como Davi disse no Salmos 13, apressa-te, Senhor, me responde, Deus. Diante do silêncio que pode acontecer do Senhor, que aconteceu um silêncio na vida de Jó, permaneça-se fiel. Porque quando Deus está em silêncio, Ele está trabalhando. Eu já passei por silêncios do Senhor na minha vida. Aí passou um tempo, eu falei, meu Deus, ainda bem que Deus ficou em silêncio naquele momento. Porque Ele estava moldando o meu caráter. É quando chega o silêncio de Deus que nós sabemos quem é fiel e quem não é. Se você está passando um deserto, porque deserto não é um lugar de moradia, deserto é um lugar de passagem na Bíblia. Fique em paz, porque talvez essa palavra que eu estou dizendo aqui já é uma resposta do Senhor para você. Agora a minha pergunta para você, para continuar a palavra: você está vivendo uma vida de fidelidade ao Senhor? Você entregou sua vida ao Senhor? Você se arrependeu? Pare de perguntar para Deus onde Ele está. Pergunta como que você está agora com Ele. Permaneça fiel. A resposta sempre vem. Eu sugiro que você leia Lucas 18. Continuando o segundo ponto dessa palavra. Segundo ponto, faça o caminho de volta. Ouça a voz de Deus. Você pode anotar? Segundo ponto, faça o caminho de volta. Ouça a voz de Deus. Voltando para o nosso mapinha aqui. Fica as 3 mulheres e Noemi, ela decide voltar para a terra de Belém. Mas nessa caminhada, ela, no capítulo 1, versículo 1, diz que ela saiu de Belém para cá, mas agora, no capítulo 1, 19, versículo 19, diz que eles estavam voltando e chegaram a Belém. Nesse caminho, ela teve uma conversa com as 2 noras dela. Ruth disse, não, eu vou com você para Belém. E Orfa disse, vou voltar. Mas só que Ruth teve que fazer o caminho de volta junto com Noemi. Existem algumas frases que as pessoas dizem, foguete não tem ré. Daqui em frente, só para frente, não pode voltar mais. Mas a palavra do Senhor diz que tem momentos da vida da gente que a gente tem que voltar. A gente tem que voltar. Fazer o caminho de volta nunca é fácil. Elas agora estão voltando. A Noemi está voltando para a casa do pão, para Belém. Voltar. A palavra de Deus diz em várias partes que nós precisamos voltar. Em Apocalipse diz, lembra-te de onde caíste e te arrepende. Você precisa voltar. Voltar. Noemi estava fazendo o caminho de volta. Minha mãe teve que fazer o caminho de volta. Minha mãe voltou para o meu pai depois de 14, 15 anos. Eu acho que foi isso. Minha mãe voltou.
Noemi teve que fazer o caminho de volta. Tem gente que precisa fazer o caminho de volta para o povo de Deus. A Bíblia, ela sempre está falando sobre arrependimento. Fazer o caminho de volta, eu acho que é mais difícil do que se converter. Porque tem gente que já não sabe mais como voltar. Se arrepender e entregar sua vida a Jesus não é fácil. Mas depois que se arrependeu, voltou ao caminho do Senhor, se converteu a Cristo, se batizou e se perde no meio da caminhada. Eu conheço tantos crentes, tantas mulheres de Deus que dizendo, eu não consigo voltar, eu preciso voltar para Jesus, mas está tão difícil. Por que é tão difícil depois que a gente erra é voltar? Mas Deus sempre nos chama de volta. Como ele diz para a igreja de Apocalipse, eis que estou à porta e bato. Ó Jesus, ó. Ele não está falando para o mundo isso. Ele não está falando para ímpio isso. Ele não está falando para gente evangelizada nisso. Ele está falando para a igreja. Eu estou à porta e bato da igreja. Se alguém me ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. Não existe conversão sem comunhão. O Senhor hoje está batendo a porta. Se alguém ouvir a minha voz. Noemi está fazendo o caminho de volta para a casa do pão. Ela está voltando machucada. Noemi está voltando machucada. E ela está tão amargurada. Ela é só sofrimento, ela está amargurada, ela está machucada. Ela perdeu sua família, ela perdeu seus filhos, ela está voltando para Belém, sem esperança. Às vezes a gente faz o caminho de volta sem esperança. A gente faz o caminho de volta em sofrimento, mas a gente faz o caminho de volta. Ela ouve falar que Deus estava lembrando do seu povo. Ela ouve falar que Deus estava lembrando do seu povo. Você tem alguém aqui que está ouvindo falar que Deus está lembrando do povo. Deus estava lembrando do povo. Deus está se lembrando do povo. Escreva, Deus está se lembrando do povo. E ela diz, eu vou voltar para casa. Mas ela está voltando machucada. Ela está voltando ferida. Ela está voltando amargurada. Ela está voltando com perdas. Ela está voltando, mas com muitas perdas. Mas acontece uma coisa maravilhosa no meio da história, que eu separo em 2 pontos, A e B. O ponto A é que Deus colocará pessoas certas na nossa caminhada. Você pode escrever isso? Deus colocará pessoas certas na nossa caminhada. Deus colocará pessoas certas na sua vida. Ah, mas me apresentaram tanta gente errada. É questão de tempo. Diante das perdas, das dificuldades, Deus vai te apresentar as pessoas certas. Ponto A. Deus colocará pessoas certas na minha vida. Deus sempre nos apresenta as pessoas certas. Talvez você diga, mas eu me apresentar as pessoas erradas. O que eu fiz? Eu me relacionei com a pessoa errada. Tinha tanta gente boa nesse mundo e eu fui me envolver com as pessoas tudo errado. Mas hoje é o dia. Preste atenção no que eu estou te dizendo.
Deixa o Espírito do Evangelho falar com você, do Senhor falar com você, de Deus falar com você. Não lamente se te deixaram. Você precisa seguir em frente. Aparecem duas pessoas nessa história, na vida de Ruth. Orfa, diz o capítulo 1, que foi embora. Foi embora. Orfa foi embora. Deu no pé. Mas Orfa se despede. Tchau, estou indo nessa. Dê um beijinho. O problema não é você, o problema sou eu. Você já viu essa história acontecer? O problema não é você. O problema sou eu. Tchau, tchau. Dê um beijinho. Tchau, tchau. Ela se despede, por isso não lamente as pessoas que te deixaram. Mas só que fica Ruth. Fica Ruth. A pessoa certa. Orfa se despede. Assim sim também é com as pessoas quando se despedem da gente. Foi lindo enquanto durou. Bye bye planeta Terra. Tô indo nessa. Tchau, tchau. Mas acontece que fica Ruth, a pessoa certa. O importante é que fique as pessoas certas. Glórias a Deus. Aleluias. Ponto B. Lembra do A? Deus colocará as pessoas certas na sua história, na nossa história. Ponto B. Você pode anotar isso? Ponto B. Não deixe o choro e a amargura tirar a tua visão do futuro. Pega essa visão. Eu estou tentando pegar esse pernilongo. Já faz 30 minutos. Meu neném tá chorando também. Meu amor, tá tudo bem? Tá bom. Ponto B. Não deixe o choro e a amargura tirar a tua visão de futuro. Não deixe. Ponto B. Nós não podemos deixar a amargura, o choro, tirar o quê? A nossa visão do futuro. Olha o que diz em Ruth, livro de Ruth, capítulo 1, versículo 13, parte B. Não, minhas filhas, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim sua mão. Ela estava amarga. Amarga, boca amarga, amarga, vida amarga. Ela estava chorando e amargurada. E esse é o grande perigo, porque isso pode acontecer de tirar a nossa visão do futuro. Olha o versículo 14. Então de novo chorar em alta voz. Em alta voz. Jesus chorou. Leia lá João 20. Chorou bem alto. Choraram alto. Talvez nesse momento da sua vida você esteja desacreditada. Desacreditado. E aqui em Ruth, capítulo 1, versículo 14, diz que elas choraram em alta voz. Não deixe o choro e a amargura tirar a sua visão do futuro. Se você está chorando com algum tipo de amargura, se lembre que Maria Madalena chorando, João 20, no túmulo do Senhor. Lembra? Ela chorando e ela confunde Jesus com o jardineiro. E ela fala... Aí o Senhor aparece para ela, mas ela estava muito chorando, os olhos estavam cheios de lágrimas e falou: onde foi que levaram o meu Senhor? Aí o Senhor diz para ela: mulher, por que choras?
Por que chora? Eu quero te dizer que o choro, ele embaça as nossas vistas para que a gente não veja, em diversos momentos da vida da gente, para que a gente não veja o Senhor. O choro pode cegar os nossos olhos. Limpa os seus olhos, vá lavar o rosto. Respira. Entrega a sua vida ao Senhor. A aplicação para essa palavra do segundo ponto para você e para mim é simples. Você está precisando voltar para Jesus hoje? Volta para a casa do pão. Volta para o Senhor. Ore. Diz a Escritura em Zacarias 1, versículo 3. Zacarias 1, versículo 3. Zacarias 1, versículo 3 diz: voltem para mim, e eu, o Senhor Todo-Poderoso, voltarei para vocês. Isso está aqui em Zacarias 1, versículo 3, na tradução NTLH, nova tradução na linguagem de hoje. Se nesse momento, esta palavra está falando com você, escreva aqui: está falando ao meu coração. Leia comigo em Ruth, capítulo 2. Vamos já para o capítulo 2. No versículo 2. Elas voltaram para a casa do pão. Elas estavam em Moabe. Nesse ponto, digamos aqui, Orfa volta. Tem pessoas que nos deixam mesmo. E as duas seguem em direção a Belém. Elas chegam em Belém. Versículo 19, 1:19. Então, ambas se foram até que chegaram a Belém. Sucedeu que ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres diziam: não é esta Noemi? Porém, ela dizia: não me chameis de Noemi, mas de Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Elas chegaram em Belém para começar tudo de novo. Como é difícil começar uma história de novo, né? Começar as coisas do zero. Meu Deus. Começar tudo de novo diante de uma falência. Alguém que perdeu tudo. Ela perdeu tudo. Mas só que elas voltaram para Belém. Voltaram para a casa do pão. Só que ela estava desacreditada, estava humilhada, se sentindo amargurada, dizendo: olha, eu não me chamo mais de Noemi não, porque eu já estou muito angustiada, eu estou muito machucada, eu estou muito dolorida no processo. E no capítulo 2, diz a palavra do Senhor, que a gente vai começar aqui já o ponto 3, mas no capítulo 2 diz assim, tinha Noemi um parente de seu marido, senhor de muitos bens, da família de Elimeleque, o qual se chamava o quê? Boaz. Você pode escrever? Boaz. Ruth a Moabita disse a Noemi: deixa-me ir ao campo. Eu até escrevi aqui, Deus abre portas para quem levanta e anda. Mantenha-se em movimento. Deus abre portas na minha vida. Escreva aqui: Deus abre portas na minha vida. Ela foi fazer sabe o quê? Ela foi trabalhar. Ela foi trabalhar. Chegaram ali. Noemi tinha um parente. Mas a Ruth, uma menina, uma mulher mais jovem, disse: eu vou trabalhar. Deixa-me ir ao campo, eu vou colher as espigas. Faça o que tiver às suas mãos.
Tem gente que fica escolhendo o serviço. Eu trabalho, quer dizer. Não, eu agora... Outro dia um cara falou, eu saí do serviço. Eu falei, pra quê? Agora eu tô trabalhando no Tigrinho. Como que é? Não, eu e minha mulher já saímos do serviço, a gente tá jogando agora. Trabalhando com o quê? Não, eu tirei ela do serviço lá, eu coloquei ela pra trabalhar comigo. No quê? No Tigrinho, no jogo de aposta. Eu falei, meu Deus, existe isso agora? Eu não sabia, fiquei até me impressionado. Não, esse negócio de trabalhar por mês não é comigo não. Eu falei, meu Deus, mano. Isso existe. Gente que... Eu vou te dizer, não se existe profundidade com Deus com facilidade. Não existe crescimento plausível, palpável, bom com facilidade. Tome cuidado. Você vê aqui que ela falou, eu vou trabalhar, eu vou apanhar espiga, eu vou fazer o que me vier às mãos. É o segundo ponto. Vamos anotar o terceiro ponto, quer dizer. Terceiro ponto dessa palavra. Não acabou. Deus escreve um novo capítulo. Vamos anotar o terceiro ponto? Não acabou. Não acabou. Deus escreve um novo capítulo na sua história. Escreva isso, por favor. Não acabou. Deus escreve um novo capítulo na sua história. Noemi e Ruth chegaram à casa do pão, que é Belém. E Ruth vai aonde? Ao trabalho. Deus trabalha, continue trabalhando. Lute, vá à luta. Ela foi à luta. Você ouviu Ruth na Bíblia reclamar em algum momento? Nenhuma vez. Você não vê ela reclamando nenhuma vez. Eu separei 3 pontos aqui. 3 pontos A, B e C. Se você quiser anotar, é subtópicos. A, B e C. Ponto A. Deus abre portas na vida de quem levanta e anda. Ponto A. Deus abre portas na vida de quem levanta e anda. Saia da cortina do desânimo. Talvez tenha alguém aqui que está precisando de uma porta aberta. Melhorar a sua vida financeira. Mas está parado, está muito desanimado, está muito desanimada. Saia desse espírito do desânimo, vá à luta, porque quem levanta e anda, Deus tem uma porta maravilhosa. Não esqueça que Deus sempre prepara quem levanta e anda para uma bênção que está preparada. Deus sempre prepara uma bênção para quem levanta e anda, para uma bênção que já está preparada. Deus está te preparando para uma bênção que já está preparada. Mas você precisa sair dessa cortina do desânimo. Mas o que aconteceu com você? Você acha que acabou? Você acha que Deus não tem o poder de fazer algo novo na sua vida? Ela chega na casa do pão, mas está sem trabalho. Ela levantou e foi à luta. Eu quero te ensinar mais uma coisa, se é que você já não sabe. Deus usa o que a gente tem às mãos para prosperar. Comece. B. Mantenha-se em movimento. Mantenha-se em movimento. Fé tem a ver com fidelidade. Fé tem a ver com movimento. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Precisa o que para perseverar? Fé. Fé, movimento. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Mateus 24. Versículo 12 e 13. Você está se mantendo em movimento na fé? Assim como o músculo, assim como uma pessoa, nosso corpo foi feito não é para ficar parado, não.
Se a gente ficar parado, a gente trava. Nosso corpo não pode ficar parado. Assim também a nossa fé. Exercite a sua fé. Como eu exercito a minha fé? Orando. Como eu exercito a minha fé? Fazendo a bondade. Como eu exercito a minha fé? Perdoando. Como eu exercito a minha fé? Buscando o Senhor. Como eu exercito a minha fé? Adorando. Se você quer exercitar a sua fé, você precisa cantar ao Senhor. Você precisa falar com Deus. Você precisa se movimentar em direção ao próximo. Ela se direcionou, ela falou, eu vou lutar por alguém. Eu vou lutar por quem? Ruth está lutando por Noemi. Eu tenho que trabalhar. A gente não pode ficar aqui se esperando alguma coisa cair do céu. A gente tem que ir à luta. Se essa palavra está falando com você, escreva aqui um glória a Deus. Porque a glória é de Deus. Deus sempre apresenta as pessoas certas. É o ponto C. Deus apresentará a você as pessoas certas. Sempre Ele apresenta as pessoas certas. Interessante que nesse momento do capítulo 2, Boaz entra na história. Deus apresenta Boaz para Ruth. Uma linda história de amor. Como faz tempo que eu não prego essa palavra. Que palavra linda. Eu amo pregar essa palavra. Deus sempre apresenta histórias. Deus apresenta pessoas. Talvez tenha alguém aqui que só viveu histórias de mentira, viveu histórias ruins, com pessoas ruins. Mas Deus tem pessoas para te apresentar. Não acabou. Eu aprendo uma coisa muito bonita nessa história. Você lembra o que significa o nome Ruth? Lá no começo eu disse. O nome Ruth significa amizade. O nome Noemi, eu vou pedir para você anotar. O nome Noemi tem o significado hebraico que significa agradável, amável. Mas ela pede no capítulo 1, no final do capítulo 1, que mudasse o seu nome. Não me chama mais de amável, não me chama mais de agradável, me chama de amarga. Não desista da sua identidade. Não desista da sua identidade. Não desista. Porque ela já estava dizendo, eu sou amarga mesmo. Ela estava aceitando a condição de dor, Noemi. Talvez a Ruth andando do lado dela, Ruth mais jovem, Noemi mais velha. As duas tinham passado por uma dor de viuvez, as duas estavam viúvas. As duas dividiam as mesmas dores, mas você vê que Ruth, ela não fica amarga por andar com alguém que estava amarga. Aprenda isso. Talvez você foi se tornando amarga porque você andou com muita gente amarga. Ruth não fica amarga. Por andar com alguém amargo. Aí você fala, nossa, mas por que você ficou em silêncio? Porque o silêncio ele é uma das preciosidades numa pregação. A gente precisa de silêncio para pensar.
Tem gente que começa e não para. Mas eu quero te dizer que não é fácil mesmo. Aí você diz, mas não é fácil. Mas quem disse? Quando você nasceu lá, te deram um papel dizendo assim, sua vida vai ser fácil? Não. Eu não sei por que todo mundo fica com essa ideia, tem que ser fácil. A vida não tem que ser fácil não, filha. A vida não é sobre ganhar ou perder. A vida é sobre guerrear bem. Combate um bom combate. Guerreia bem. Ruth não fica amarga por andar com uma mulher amarga. Eu separo uma coisa nesse terceiro ponto muito séria. Muito séria. Ruth apareceu na sua própria história. Eu acho que esse é um dos pontos mais sérios dessa pregação. É que Deus faz uma coisa maravilhosa na vida de Ruth, na vida de Noemi, na vida do seu povo, na vida de Boaz, na vida de todos. Mas ele nos ensina que nós precisamos aparecer na nossa própria história. Tem gente que está aparecendo na história da empresa. Tem gente que está aparecendo mais na história do marido. Tem gente que está aparecendo na história da igreja, do seu bairro. Mas não está aparecendo na sua história com Deus. Escreva aqui, eu vou aparecer mais na minha história com Deus. Pare de se meter na vida dos outros. Pare de ficar se metendo na vida dos outros. Vivendo só nas histórias do Netflix. Eu tenho Netflix, eu assisti um pedacinho de uma série, não tô falando mal não. Mas tem gente que só tem história pra contar do Netflix, da TV. Abrace a sua vida com Deus. Escreva aqui. Eu vou abraçar a minha vida com Deus. Ah, mas é difícil. Quem não vai pra guerra não tem história pra contar. Aí você me diz, mas como aparecer na minha história com Deus? Vivendo com Ele. Enoque andou com Deus. Jesus te chama para caminhar com Ele. Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. E tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Sabe o que é jugo? Era uma viga de madeira que se colocava sobre a canga, sobre o pescoço de 2 bois para arar uma terra, 1 ou 2 animais. Sabe o que o Senhor está dizendo para você? Vamos arar a terra junto, vamos trabalhar junto. Te deixaram, mas eu não te deixei. Você precisa abraçar sua vida com Deus. Caminhe com Ele. Entrega a sua vida a Jesus. Vá servi-lo. Saia da cortina do desânimo. Sai para fora. Sai do cobertor do sofrimento. Sabe quantas vezes aparece o nome de Ruth? 12 vezes. 12 vezes aparece o nome de Ruth no livro de Ruth. Mas aparece uma vez. Na Bíblia toda não aparece. Somente, com exceção, com ressalva, na genealogia de Jesus. Na genealogia de Jesus aparece o nome de Ruth. Não tem em outro lugar da Bíblia, só na genealogia de Jesus. Não aparece em nenhum outro lugar, só na genealogia de Jesus. Porque foi por meio da genealogia aqui de Jesus que aparece um
uma história sobre quem? Sobre Boaz. Olha aqui que lindo. Na genealogia de Jesus. Livro Mateus capítulo 1. Livro da genealogia de Jesus, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá, Judá gerou Tamar. Até chegar um pouquinho mais à frente. Salmão gerou Raabe, a Boaz. Gerou de Raabe a Boaz. Este de Ruth. Gerou Obed. Obed Jessé. Jessé gerou quem? O rei Davi. Se você não aparecer na história dos outros, se as pessoas te esquecerem, não tem problema. Mas você está aparecendo na história de Jesus? Ah, mas eu queria ter nascido em outra família. Eu queria ter nascido em outro país. Eu queria ter nascido. Eu queria ter nascido nos Estados Unidos. Eu queria ter nascido na Inglaterra. Você imagina? Eu inglês? Que nem eu, né? Tava em Portugal. Fui no shopping. Aí cheguei lá no shopping e tal. Eu não sei falar inglês, eu só falo number 2, number 1 só. Fiz o Duolingo lá, pensando que tava falando alguma coisa. 3 meses, falei, tô trincando no inglês. Cheguei lá, não sabia falar nada. Nos Estados Unidos não conseguia falar nada. Mas cheguei lá em Portugal. Portugal você entende o que as pessoas dizem. Mas eu fui numa loja de tênis e disse, thank you. Agradeci em inglês e a pessoa começou a falar inglês. E eu falei, poxa, eu deveria ter nascido na Inglaterra. Que besteira. Pare de culpar tudo à sua volta. Pare de dar um de coitado, uma de coitadinha. A vida não tem cafuné pra você. Para de ficar lamentando a família que você nasceu. Para de lamentar seu passado, a escola que você estudou, o bairro que você cresceu. Valorize. Deus te deu uma vida. Use as dificuldades que você está hoje para gerar um testemunho. A vida não tem cafuné para você, não. Não tem. O mundo não tem. O mundo ajuda a comprar uma cachaça, mas não ajuda a pagar uma energia. Pode achar que essa é por minha conta, mas ninguém chega na sua porta dizendo assim, eu vou te dar 100 reais para ajudar a sua energia. Ninguém. Seja grata. Saia dessa cortina de desânimo, desse cobertor de mágoa. Pare de lamentar, para de dizer, ai, tadinha de mim. Você vê Ruth dizendo, tadinha de mim, perdeu um marido, longe da casa, se converteu a outra religião, entre aspas, se converteu a Deus, longe da família, e ela não está reclamando, ela está indo trabalhar. A vida tem cafuné para alguns, é o que você acha. É uma pena que você ache isso. Você precisa crescer. Porque murmurar não vai te ajudar em nada. Aí daqui a alguns anos você vai entender, alguns dias, alguns meses, ou até mesmo umas décadas você vai aprender isso. Ah, mas porque gente ruim dá certo na vida? Ela tão ruim dá certo na vida dela? Você tá se comparando. Ah, mas o casamento dele, para de se comparar, pelo amor de Deus. Você tem que aparecer na sua história. Ruth não está sendo protegida. Não está sendo protegida ao nível de dizer, você não vai ter nenhuma dor na vida. Ela passou por suas dores. Também, igual Ruth, mas igual Noemi. Ruth passou pelas mesmas dores de Noemi. Mas Noemi está amarga. Hoje a minha pergunta é simples. Você está parecendo com Noemi ou você está parecendo com Ruth? Ela não está sendo protegida de dores, não. Passou por suas dores. Para de se comparar. Chega. Parou. Ah, mas tem gente privilegiada. Pare com isso. O mundo é injusto, sim. Não vai resolver você ficar olhando a grama do vizinho. Aprenda a caminhar
e não desista das pessoas amargas. Vamos aprender? Aprenda a caminhar e não desista das pessoas amargas. Talvez você diga, mas eu vou desistir, não dá mais para mim. Não dá mais para mim. Mas você não deve se tornar um traidor porque te traíram. Você não deve se tornar um rancoroso, uma rancorosa porque alguém foi rancoroso com você. Você não deve se tornar amargo porque alguém foi amargo com você. Você não tem que se tornar um olho por olho, dente por dente. Porque senão vai ficar todo mundo caolho e sem dente. Que hora que agora você vai levantar e andar? Que hora que você vai parar com esse negócio de achar que tudo é assim, tem que ser tudo meritocracia. Não existe meritocracia totalmente, perfeitamente nesse mundo. A vitória não é de quem corre nessa terra. Tem gente que tá correndo, lutando e dá tudo errado. E tem gente que não faz muita coisa não e dá tudo certo. Para hoje de ficar se comparando. Agora tem uma coisa que nunca falha, sua fé em Deus. Chega. Chega de achar que na terra é assim. Entra 100 pessoas na faculdade. Quem disse que as 100 pessoas que se formam encontram um emprego legal? Pare de se vitimizar, vá à luta, faz a sua história, não se compare. Deus tem um tempo para cada pessoa. Na vida de uns mais cedo, na vida de outros mais tarde. Mas Deus cumpre seus propósitos. Quarto ponto dessa mensagem. Se você vai ficar até o fim dessa mensagem, escreva até o fim. Vamos para o quarto ponto dessa mensagem. Deus protege e cuida do seu povo. Deus protege e cuida do seu povo. Ele cuida de quem crê. Quarto ponto, Deus protege e cuida do seu povo. Boaz, ele é uma figura que simboliza Jesus. Arquetipicamente, ele é uma figura que simboliza Jesus. É um resgatador da nossa casa. Boaz entra na vida de Ruth e resgata a família dela. E aqui em Ruth 2, versículo 8, diz assim, na palavra do Senhor. 2:8. Então disse Boaz a Ruth, porque ela foi o que? Trabalhar nos campos dele. Filha minha, não vá escolher em outro campo, tá bom? Nem tampouco passes daqui, porém aqui ficarás com as minhas servas. Ele estava ajudando ela. Aprendam, homens, a ser igual esse cara aqui, tá bom? Antônio está aprendendo. Atenta ao campo que cegarem e irás após elas. Ok? Continuando. Não dei ordem aos servos que te não toquem. Não toquem. Quando tiveres sede, vai às vasilhas e bebe do que os servos tiraram. Então ela, inclinando-se rosto em terra, lhe disse: Como é que me favoreces e fazes caso de mim, sendo eu estrangeira? Respondeu Boaz e lhe disse:
Bem me contaram tudo quanto fizeste a tua sogra, depois da morte do teu marido, e como deixaste a teu pai e a tua mãe, e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conhecias. O Senhor retribua o teu feito, e sejas cumprido a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas, eu gosto dessa parte demais, sob cujas asas vieste buscar refúgio. Nossa! Sob cujas asas. Foi as asas do Senhor que levou ela até lá. Os refúgios de Deus sobre as asas do Altíssimo. Lembra do Salmo 91? Disse ela: tu me favoreces muito, Senhor meu. Olha que delicadeza no papo. Pois me consolaste e falaste ao coração da tua serva, não sendo eu nem ainda como uma das tuas servas. Humildade. A humildade entra e sai de qualquer lugar. À hora de comer, Boaz lhe disse: achega-te aqui, vamos comer junto. Molhe no vinho o teu bocado. E ela se assentou ao lado dos segadores, e ele lhe deu grãos toscados e cereais. E ela comeu e se fartou. Isso daqui é uma coisa muito importante na vida da mulher, tá, homens? Tá? Muito importante na vida de uma mulher. Manter ela bem alimentada, né? Eu nunca esqueço. Sempre isso no meu casamento foi muito sério. Levar ela para jantar. Esse homem é um cavalheiro. E ela o quê? Ela comeu e se fartou. E ainda lhe sobejou, isso é, sobrou. Levantando-se ela para rebuscar, Boaz lhe deu a ordem aos seus servos, dizendo: até entre as gazelas deixai-a comer e não a censureis. Glórias a Deus, aleluias. Pois bem, eu entro aqui já no quinto ponto, sem delongas, porque são 7 pontos e eu tenho muita coisa para dizer ainda, que é uma história muito rica e um livro muito grande. Se você já conhecia essa história, escreva conhecia. Se você não conhecia essa história, diz não conhecia. Se essa pregação está sendo nova para você, escreva está sendo nova. Não conhecia. Tem gente que está dizendo conhecia. A Tássia disse que não conhecia. Simone disse que conhecia. Neves disse nova. A Laude disse que está sendo nova. Conhecia. Amém, glórias a Deus. Quinto ponto dessa mensagem. Não existe conversão sem comunhão. Não existe amor sem comunhão. Preste atenção. Não existe conversão sem comunhão. O Jonatas escreveu estudando, glória a Deus. Ó, preste atenção. Quinto ponto dessa mensagem. Não perca. Fique até o final. Quinto ponto, não existe conversão sem comunhão. Não existe amor sem comunhão. O que Boaz disse para ela no versículo 14? Na hora de comer, ele disse: vem aqui, vamos comer junto. Aqui Boaz está demonstrando que ele quer o quê? Relacionamento. Cear junto. Aonde que ele diz para molhar o pão? No vinho. Aonde que você ouve isso? Quando Jesus... Vamos falar um pouco de cristologia agora. Quando Jesus monta a ceia,
o que aparece? Pão e vinho. Aqui aparece pão e vinho. A, B e C. Vamos pro A? Quem está anotando? Quem está com a caneta? Escreva anotando. Quem está só ouvindo, escreva ouvindo. Se você está ouvindo de longe, com fone, não dá para você anotar, tá tudo bem. Só diga um amém onde você está. Subtópico A. Comer junto tem a ver com confiança. Confiança. É a ceia. B. Pão e vinho. Lembra a ceia. Mateus 26, versículo 26. C. Nunca voltará de mãos vazias quem busca Jesus. Nunca voltará de mãos vazias quem vai para a ceia do Senhor. Nunca voltará de mãos vazias quem vai para a ceia do Senhor. Que coisa mais gloriosa e linda. Olha o que diz em Ruth 2, versículo 18. Ruth 2, 18. É um estudo bíblico, tá, gente? Tomou, depois que comeram juntos, tomou e veio à cidade. E viu sua sogra que havia apanhado também o que havia apanhado. Também o que lhe sobejara, o que sobrou, depois de fartar-se, e tirou e deu à sua sogra. Ela estava levando comida para casa. Nunca voltará de mãos vazias quem busca o Senhor Jesus, quem vai para a ceia. Ruth 2, versículo 18. Isso é muito sério. Porque tem gente que vai para uma igreja, tem gente que está ouvindo essa mensagem, come, se alimenta, mas não tem nada para levar para os outros. Posso falar o princípio da semente e do grão? O princípio da semente e do grão é o seguinte. Semente é usado para plantio. Grão é usado para alimento. Se você vai para uma casa de sementes comprar semente, é porque você vai usar essa semente para plantar. Isso é básico do campo. Mas se você vai comprar grão, se você comprar grão, é para você se alimentar. Vou comprar arroz, você está indo comprar grão. Para alimento? Então é grão. Para plantar? Semente. Ela se alimentou e levou uma parte para casa. Tem gente que sai do culto da igreja num dia, e eu já perguntei isso várias vezes para as pessoas, porque eu sei disso, que é assim que funciona. Qual foi a palavra de hoje? É a pessoa, ela estava na porta da igreja, ela tinha saído do culto. Ué, rapaz, tinha alguma coisa a ver com Deus, com Jesus. Mas qual que é a referência? O que você aprendeu? Ah, muita coisa bonita. Tá bom? Muita coisa bonita, mas qual foi o ponto, uma palavra que falou com você? Ah, tudo. Não adianta você ouvir e falar, poxa, que algo bonito. Você precisa levar alguma semente nas mãos, alguns grãos nas mãos. Ela levou comida para sua casa. Tem gente que está com a barriga cheia da palavra de Deus, mas está com as mãos vazias. Tem gente que está cheio de sapato em casa. Um iPhone caro, um celular caro. Mas a mãe, o pai, um irmão, está passando fome. O que está acontecendo com a gente? A gente acha que tudo tem que ser só para a gente? Tem que existir uma palavra chamada caridade. Alguém pode escrever essa palavra caridade? A igreja precisa ensinar mais.
Os pregadores precisam ensinar mais sobre a palavra caridade. Ela leva pão para sua casa. O que adianta você ser uma boa psicóloga, ajudar muita gente, mas você não tem paciência para ouvir sua vozinha, sua filha? O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, a sua casa? O maior ministério do Antônio é minha família. O maior ministério seu é sua casa. Nada substitui, nem o sucesso substitui o fracasso de uma casa. Você tem 10 sapatos, doe um. 2. Tem 10 vestidos, doe 2, 1, 3. 50 calças, doe 15, 20. Tem alguém que está me ouvindo aqui que precisa dar uma olhada no guarda-roupa, na despensa, doar alguma coisa, levar o que tem, o que sabe para alguém. Aí você diz, não, mas eu tô passando um momento da minha vida muito difícil. Eu não tenho nada. Você não sabe como tá a minha vida. Mas você tem uma coisa chamada a coisa mais preciosa de tudo, que chama tempo. Você pode tirar tempo para ouvir alguém. Você pode tirar um tempo para ajudar alguém. Para ensinar um pouco que você sabe. O que adianta eu estudar teologia tanto tempo, estudar a palavra tanto tempo? Se eu não conseguir vivê-la e se eu não conseguir passar o que eu sei, porque a coisa mais linda do mundo é você passar o que você sabe. Ensina o que você sabe. O pouco que você sabe, ou o muito que você sabe. Tem alguém que está me ouvindo aqui que foi chamado para pregar. Por que você está adiando seu ministério, seu chamado para o evangelho? Fala a palavra. Tem gente que está adiando uma bondade que precisa fazer. Ah, eu preciso ajudar, mas deixa para depois. Eu preciso ajudar, mas eu deixo para depois. Não deixa para depois. Faz o que você tem que fazer agora. Pede o perdão que você precisa pedir agora. Faz a doação que você precisa fazer hoje. Coloca na internet, no LX, doa alguma coisa para alguém. Faz alguma coisa, porque quem ajuda o necessitado, Deus o recompensará, diz Salmos. O Senhor o livrará do dia mau. Eu vejo Deus, meu Deus, eu vou contar uma história rápida. Meu Deus, eu estou fugindo do tema da pregação. Não se deve, um pregador não deve fazer isso. Mas eu vou contar uma história rápida, que essa live já está se esticando mesmo. Certo dia, era um dia bem frio. Eu fui buscar minha esposa no trabalho, no hospital que ela trabalhava. Mas estava muito frio. Tava uns 8, 9 graus. Tava trincando e eu tava dentro do carro. E tava muito frio. Eu tava com 2 blusas. Uma blusa, eu não tenho apego nas minhas roupas, nem nos meus sapatos, mas aquela blusa eu tinha um apego, porque todo ano que passava eu fazia um nozinho. Eu tenho o costume de fazer isso nas minhas coisas, nas minhas blusas. Todo ano que passa eu faço um nozinho. Eu já tinha 3 anos aquela blusa. Era a blusa que eu disse, essa blusa eu vou colocar na parede, porque é a blusa que eu tô viajando o mundo com ela. Viajei o Brasil inteiro com ela, fui para os Estados Unidos com ela. É uma blusa que eu gosto, fez parte da minha história. Na música, eu toquei muitos palcos com ela, enfim. Preguei com ela, enfim. Era a blusa preferida minha. E eu tava com ela. Vinha vindo um homem já velho na rua. Eu parado com o carro, do lado daqui.
A rua aqui, eu aqui estacionado esperando a Jéssica sair do trabalho. E vinha vindo um homem andando bem devagar. O cabelo amarrado assim, cabelo bem grande. Com umas panelas de pressão de latinha. Umas penas penduradas, parecendo caneta. Uns badulac, uma bolsa com uma camiseta assim. Um frio! 10 graus, 8 graus. Um frio. E eu dentro do carro. E eu falei, só que me faltava esse cara agora bater no meu vidro. Mas eu senti uma paz olhando aquele cara e eu vendo ele vir. Ele foi vindo. Aí ele já olhou pra mim, eu olhei pra ele, fiz, não vai ter jeito, não vai ter como eu correr não. Aí ele, e aí meu patrão, como que tá? Tudo bem? Mas já velhinho. Falei, tudo bem. Falei, rapaz, mas que frio que é esse? Ele falou, tamo levando. Aí ele falou assim, eu tô vendendo aqui essas canetas e tô vendendo essas panelinhas de pressão porque o dinheiro que eu tinha eu dei pra minha filha comprar uma cesta básica. Se você não quiser acreditar, tudo bem, ele falou. Mas eu fiz uma caridade aí e eu recebo. Eu não... Aqui, ó, tá o meu cartão aqui, ó, eu recebo. Eu tenho minha aposentadoria, mas só que eu tô sem dinheiro e eu só tá faltando inteirar R$10 pra mim alugar ali uma kitnet ali pra mim dormir hoje. Que eles alugam ali e R$20 e eu durmo ali com eles e tal. Eu olhei pra cara dele, porque a gente sabe que tem muita gente que mente, né? Malandro é malandro e mané é mané. E aí eu olhei pra ele e eu falei pra ele, não, eu vou ficar com uma panela de pressão sua, uma caneta sua. E ele me deu a caneta e eu dei o dinheiro pra ele, eu tirei R$20, dei os R$20 pra ele. E aí veio no meu coração, dar a blusa pra ele. Sabe quando vem uma voz de Deus no coração? Já aconteceu isso com você? Você tem sensibilidade pra ouvir a voz de Deus dizer assim, dá a blusa pra ele? E eu falei, não. Olha, eu disse não. Deus fala com a gente, escreva aqui, Deus fala comigo. Glórias a Deus. Deus já falou com você alguma coisa assim? Não é lindo? Aí eu continuei falando com ele e tal, e papo vai, papo vem, ele falando da filha dele, que a filha dele precisou de uma cesta básica, não sei o que lá, que ele tava ajudando a filha dele e tudo mais. Aí me veio a voz de novo, dá a blusa pra ele. E dá essa blusa que você tá, a que você ama. E eu falei, não, essa não, Senhor, veio no coração, eu lembro que eu olhei pro repertório. Eu olhei pro retrovisor. E me veio no coração, não, essa blusa não. Eu vou ficar com frio? Eu tinha uma blusa de couro guardada lá atrás do carro, que eu sempre deixo no meu carro, sempre. E eu perguntei pra ele, irmão, você aceita? Aprende isso. Nunca sai dando as coisas. Pergunta se a pessoa aceita. Jesus sempre pergunta para as pessoas, o que queres que eu te faça? Perguntou pro cego, o que queres que eu te faça? Me dá um cão guia? Não, ele queria ser curado, né? Jesus sempre está perguntando, o que queres que eu te faça? Não sai doando as coisas para os outros, né? Vê a necessidade e pergunta para a pessoa, você aceita? Eu disse para ele, você aceita? Eu dentro do carro, você aceita essa blusa, meu irmão? Aí ele ergueu os dois braços assim, olha, eu lembro aqui como hoje, ele ergueu os dois braços e falou assim, graças a Deus, Deus ouviu a minha oração. Eu levantei, saí do carro, tirei a blusa, dei a blusa pra ele, e ele se vestiu, colocou a blusa, ele falou, rapaz, mas ficou bonita em mim, hein? Ele falou assim, ficou bonita em mim essa blusa. E aí ele fez uma brincadeira. Você dá uma olhada aqui no bolso, vê se não ficou um lobo aqui, hein? Lobo Guará, né? A nota de 200 da época. Vê se ficou aqui, hein?
Época de pandemia, naquela época, 2020. Deus te abençoe e tal, foi embora. Entrou a Jéssica no carro e falou, o que foi, amor? Você tá meio estranho? Eu falei, vida, 50% do meu coração eu tô feliz, mas 50% eu tô triste. Sabe aquela blusa que eu tanto amei? Eu doei ela. Passou 3 minutos. 3 minutos. 2, 3 minutos. Um amigo meu me ligou e falou assim, passa o Pix. Vou fechar, fecha as músicas lá do estúdio lá, passa o Pix. Fechei 7 mil reais em gravação. Em gravações de música. Passou no outro dia. Um amigo meu me ligou lá da África. Sabe aquela live que a gente fez? Me abençoou tanta igreja aqui que eu quero fazer uma oferta de 700 reais pra você. Aí me veio na cabeça, é a blusa. Aí as gravações que eu fechei, eu falei, é a blusa. Naquela semana eu recebi tantas respostas de Deus, tanta resposta de Deus. Eu falei, meu Deus, é a blusa, é a blusa, é a blusa. É, minha gente. Eu não me arrependo em nada por ter doado aquela blusa. Na verdade, eu deveria ter doado a outra de couro também para ele. A gente precisa começar a desapegar um pouco, porque nós estamos num mundo onde a gente tem que se encher de tantas coisas, de tantas coisas, de tantas coisas, de tantas coisas. A gente tem que se encher. É o mundo do consumismo, não tem mais domínio próprio. A gente compra um monte de coisa que a gente não precisa para agradar a gente, que a gente nem conhece. Mas Ruth leva para casa as sementes e os grãos para casa. Quem está entendendo diz, estou entendendo. Se essa palavra está falando com você, digam glória a Deus. 6º ponto dessa mensagem, são 7. Ficou longa, hein? Essa palavra ficou longa. 6º ponto. Que Jesus traga felicidade para o teu lar. Escreva assim, Jesus traz felicidade para o meu lar. Capítulo 3. Livro de Ruth. Diz o seguinte. Disse Noemi, sua sogra, minha filha, não hei eu buscar um lar? Buscar-te um lar? Para que seja feliz? Ah, que coisa linda! Um lar para que sejas feliz. Por um acaso eu vou procurar um lar para você para que você seja feliz? Ora, pois, não é Boaz na companhia das suas servas que estiveste, um dos nossos parentes? Eis que esta noite alimpará a cevada na eira, banha-te, unge-te, põe o teu melhor vestido, um dos teus melhores vestidos, e desce a eira. Glórias a Deus. Aqui tem muitos. Olha, aqui tem mais 1 hora de pregação só nesse capítulo 3, mas eu não vou me atentar a esses detalhes e não vou pregar mais 1 hora. Mas dá vontade. Deus tem felicidade para o seu lar. Existe aquela frase, mas a gente não casa para ser feliz. A gente não tem filho para ser feliz. Então para quê? Eu não entendo essa frase. Eu nunca aceitei essa frase na minha vida. A gente não casa para ser feliz. Então para que você casou? A gente não faz as coisas para ser feliz. Ué, é certo que tem momentos de tristeza. Não é fácil. Não é só felicidade. A vida não tem música de fundo. A vida real é difícil. É esmagadora muitas vezes. Não é brincadeira. Tem suas dores. Mas ela diz: ei, eu de buscar um lar para que você seja feliz? Que coisa mais gloriosa. A, B e C. A. Jesus tem alegria para a tua vida sentimental.
Receba essa palavra, escreva assim. Escreva assim, ó. Eu recebo alegria na minha vida sentimental. O fruto do Espírito, em Gálatas 5:22, um dos frutos do Espírito é alegria. Glórias a Deus. Mas você tem que buscar uma alegria para sua casa. Não aceite a derrota, a tristeza para dentro da sua família, não. Tá tudo difícil, tem tristeza, mas você vai buscar alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. Sabe o que fortalece uma pessoa? A alegria. Sem alegria não tem como você se fortalecer. B. Ele cura os traumas do passado. O Senhor curou os traumas do passado dessa mulher. Ruth também passou pelo abandono, pela viuvez, mudança de religião, perdas, dores, mas Deus estava trabalhando e curando a vida do passado dela. Deus vai te reerguer. Ele tem uma nova história para você. Ele não falhou. É o 8º livro da Bíblia. 8 é um número de recomeços. 8 é um número de recomeços. Do infinito de Deus trabalhando na sua história. 7 é um número de plenitude, de perfeição. Está acontecendo recomeços aqui nessa live hoje, nessa pregação hoje. Escreva aqui: Deus tem recomeços para a minha vida. Tem recomeços de perdão, recomeços de libertação, recomeços de alegria. Deus quer um lar transformado, Ele é fiel na sua vida. C. Os 3 passos para um relacionamento duradouro com o Senhor. Os 3 passos para um relacionamento duradouro. Ele diz, primeiro, Ruth 3, versículo 3. Banha-te, isso é, lava-te. Precisa se lavar. Isaías capítulo 1, versículo 16. Lava-se. Vocês estão sujos na presença do Senhor. Vá se lavar. Banha-te. Limpeza. Está precisando limpar o coração. Vá se batizar. Entregar sua vida a Jesus. B. Unge-te. Sabe o que significa na NTLH, na tradução, nova tradução linguagem de hoje? Passa perfume. Unge-te. São os detalhes. C. A. Banha-te. B. Unge-te. C. Veste a melhor roupa. Ele diz, a palavra de Deus diz, veste o seu melhor vestido. A roupa na Bíblia tem um significado de lealdade. Roupa tem a ver com honra. Roupa, o jeito da roupa que uma mulher se veste, um homem se veste, determina muita coisa sobre ela. A sua roupa determina muito sobre a sua personalidade. Não é à toa que um policial precisa usar uma farda, um piloto usa uma farda, um médico usa um jaleco. A roupa, eu não posso entrar num palco, na maioria dos palcos que eu toco, fazer uma TV, se eu não usar roupa preta. Músico usa-se roupa preta no nosso mundo de hoje, pelo menos no Brasil. Na maioria dos casos. Veste a sua melhor roupa. Espiritualmente dizendo, em Apocalipse 3, versículo 18, ele diz: veste essa roupa que eu tenho para você. Se limpe do que é velho, Paulo diz. Se reveste de uma nova roupa. Veste a sua melhor roupa. Deuteronômios 22, versículo 11, diz que era errado misturar 2 tecidos. Você sabia disso? São detalhes da palavra.
Deuteronômio 22:11. Não misture dois tecidos. Tinha que ser um tecido só. Não podia colocar jeans e lycra. Não. 100% algodão e viscose. Não. Sabe o que o Senhor está dizendo aqui, lá em Deuteronômio 22:11? Não pode misturar espiritualidade com espiritualismo. Não pode misturar adoração com murmuração, valorização e orgulho, verdade e mentira. Não pode misturar. Servir a dois senhores não tem como. Não pode existir híbridos. Acende uma vela para o capeta e abre a Bíblia para Deus. Não dá. De dia, vai para a igreja. E de noite, só Deus sabe. No Natal, passa com a esposa. No Réveillon, com a amante. Não dá. Você tem que decidir. Veste a sua melhor roupa. O dia que você for para a igreja, vista a sua melhor roupa. Lembra que os antigos diziam isso? Essa roupinha de ver Deus. Vista a sua melhor roupa. Glórias a Deus. Assim como Ruth foi aos pés de Boaz, a igreja deve ir aos pés de Cristo. Vá aos pés de Jesus, tudo fica bem. Mas você precisa se limpar, se banhar, porque o mundo te suja, o mundo faz a gente feder. Você tá entendendo? O mundo faz com que a gente fique com vergonha. Mas vá aos pés do Senhor. Fala, Jesus, me lava, me purifica. Eu errei, eu falei, olha, tem alguém que tá me ouvindo aqui que tá se sentindo muito sujo, muito suja. Não tá orando faz tempo porque tá se sentindo mal. Nunca deixa de falar com seu pai. É para você essa palavra? Escreva para mim. Não deixe de falar com seu pai. Mas eu já me sujei de novo, vai falar com seu pai. Me sujei de novo, vai, toma banho, se limpa. Tô falando fisicamente, mas eu tô falando espiritualmente. 7º ponto. E o último ponto dessa palavra, eu faço uma conclusão e termino. 7º ponto. Você terá muitos frutos quando confiar em Deus. Olha o que diz em Ruth, capítulo 4, versículo 13. Ruth 4, versículo 13. Assim tomou Boaz a Ruth e ela passou a ser sua mulher. Glória a Deus. Coabitou com ela e o Senhor lhe concedeu e lhe que concebesse e teve um filho. Glória a Deus. Então as mulheres disseram a Noemi: seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar um neto, que será teu resgatador, e seja afamado em Israel o nome deste. Ele será restaurador da tua vida e consolador na sua velhice, pois tua nora, que te ama, o deu à luz, e ela é melhor do que 7 filhos. Glórias a Deus. Aleluias. Aleluias. Versículo 17. As vizinhas lhe deram nome dizendo: a Noemi nasceu um filho. E lhe chamaram Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi.
ele gerou a linhagem do rei Davi. Uma história improvável que Deus trabalha, que ele faz algo que é uma maravilha para a glória dele. Um relacionamento marcado pelo amor. Não desiste diante das dificuldades. Vou repetir. Um relacionamento marcado pelo amor. Não desiste diante das dificuldades. Um relacionamento marcado pelo amor. Não desiste diante das dificuldades. Ruth não desiste. Enfrenta novas caminhadas. Não faz desistências. Não faz exigências, mas promessas. Disposta a enfrentar novos desafios. Não acabou. Deus continua escrevendo uma nova história. Se essa palavra falou com você, escreva, falou. Essa foi a palavra do Senhor para você e para mim. Mensagem maravilhosa. Glórias a Deus. Meus livros já estão para serem impressos já. Espero que você compre um futuramente, se você puder e quiser. Logo, logo meus livros estão chegando. Glória a Deus. Anos escrevendo os meus livros, hein? Agora que está começando a acontecer. Deus tem o seu tempo. Vou pedir para vocês orarem por mim um dia. Separe uma hora, um minuto e ore por mim. Não esquece de mim, não. Porque a gente precisa orar uns pelos outros. Tá? Eu me chamo Antônio. Estou indo nessa. Que você tenha uma noite de vitórias, um dia tranquilo, uma semana abençoada. A gente vai se falando. Até mais, graça e paz.